Pode dar início à sequência da operação. Iniciando a sequência da operação. Os primeiros 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Pressão é um privilégio. Muita gente acha que o momento mais difícil é quando a contagem regressiva para e você tem que apertar o botão. Mas para mim, na verdade, sempre foi antes. A respiração profunda, o silêncio e o coração acelerado. Eu sou o João Pedro, engenheiro aeroespacial e eu trabalho com foguetes. E em foguetes, pressão não é figura de linguagem. Ela é causadora do empuxo de um foguete ou da sua explosão. Pressão na engenharia é tratada como uma força externa aplicada sobre uma área. Aqui a área é o nosso objeto de estudo, somos nós. E essa força externa são boletos, deadlines, procrastinação, prazos, medos e metas a serem batidas. Bom, os foguetes funcionam da seguinte maneira. O combustível começa a queimar internamente, começa a aumentar a pressão na carcaça até chegar num limite decisivo. Ou libera os gases fazendo o foguete decolar, ou explode em vários pedaços e o projeto acaba ali. Não tem motivacional, isso não é piegas. É engenharia na sua mais verdadeira forma. E a vida, para mim, é engenharia. Então a minha ideia hoje é simples. Pressão não é boa nem ruim, pressão é um privilégio. Pressão é energia encapsulada e você precisa liberar ela para gerar seu movimento, assim como nos foguetes. Bom, então eu comecei a olhar para a pressão da vida como o engenheiro olha para um projeto, um foguete. Não com romantismo, e sim com um projeto. Bom, eu uso 3 reguladores, eu vou te dar isso como ferramenta e vou te explicar, utilizando momentos que foram bem importantes para mim. Bom, esse é o primeiro momento que eu me senti verdadeiramente pressionado. O sistema é claro, uma prova, uma vez no ano. Na minha primeira tentativa, eu estava convicto que eu iria passar, até porque eu sempre fui muito estudioso, mas eu me pressionei achando que pressão era sinônimo de mérito. E o resultado? Bom, eu não passei. Eu não tinha uma pressão, um alvo clara, muito menos um método. Então, na minha segunda tentativa, eu entendi que eu precisava criar um método e aplicá-lo. Rotina, simulado, revisão, aperfeiçoamento e repetição disso tudo. Mas sempre mantendo foco no dia que eu iria executar a atividade. O trajetório que eu iria fazer da minha casa até a sala de aula, qual cadeira eu iria sentar, qual a primeira matéria que eu iria fazer e quanto tempo eu tinha para cada uma delas. Pensando assim até parece demais, mas na verdade esse foi o primeiro momento que eu consegui utilizar da pressão depositada em mim para gerar energia. Mas também com isso veio a minha primeira lição. Pressão-alvo sem método vira ansiedade descontrolada. Aqui nesse segundo momento é a competição. Mas e por que não é um atleta olímpico falando para vocês sobre competição, né, sobre utilizar a pressão para gerar movimento? Bom, eu fui um atleta, pode parecer que não, mas eu vou te contar uma história bem interessante. Em 2022, eu fui para os Estados Unidos em uma competição de foguetes, liderando a minha equipe universitária. E lá eu percebi que pressão também é coletiva. E que quando a pressão é coletiva, ser bom líder apenas não basta. Você precisa de checklist claro, papéis claros definidos, decisões certeiras e ordem. E aí que eu percebi que, de fato, pressão ela é um privilégio. Levou um time de 6 pessoas, únicos da América do Sul, pós-pandemia, sem dinheiro, mala feita de madeira ao ápice acadêmico dos foguetes. Mas também com isso eu tive a minha segunda lição, que eu precisava de um limite estrutural respeitado, e eu precisava respeitar ele. E que esse meu limite era sono e saúde. Aqui, nesse terceiro momento, a pressão ela muda de forma. Não era mais a prova da faculdade ou a competição de foguetes. Era boleto, era credibilidade, era responder a pergunta: por que você? Por que fazer foguetes em Joinville? Quem é seu cliente? Qual é o seu potencial mercado? E eu sabia que depois que eu voltasse dos Estados Unidos, eu precisaria de um novo desafio. E em um belo dia que estávamos apresentando o nosso projeto no shopping, tudo iria mudar. Recebemos a visita do então ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim. E ele me fez a seguinte pergunta: e agora? Qual é o seu próximo desafio? O que você vai fazer? O que você precisa? Bom, e eu respondi: um laboratório de propulsão. E aí começou a minha história no empreendedorismo. Mas, claro, nada foi de imediato. E aí eu pude, então, fundar a Outer Space, meu próprio negócio de foguetes. 1 ano e meio depois, tramitações internas, burocracias e incertezas. Porque diferente de você estudar para uma prova da faculdade, da qual você sabe o conteúdo que vai cair, ou de você treinar para uma data marcada de uma competição, aqui eu não tinha controle. Não era a pressão de fazer, era a pressão de esperar enquanto a cabeça gritava. Já era, acabou, e agora? O que você vai fazer?
Bom, eu tive que seguir com o plano mesmo com toda essa pressão da espera, da incerteza sem movimento. Até porque algumas pessoas, quando pressionadas, elas focam, outras desabam. Mas e você? Consegue evocar o seu talento na hora necessária, mas chegar em casa de noite e dormir bem? E com isso veio a minha terceira lição, que eu precisava de uma válvula de alívio funcionando. E essa válvula de alívio foi simplesmente se concentrar apenas em mim, no meu trabalho e não nos outros. Bom, eu aceitei implantar o primeiro laboratório de foguetes do sul do Brasil, sabendo que isso ia me pressionar de um jeito diferente. Era responsabilidade técnica e ética com recursos financeiros, compromisso com o Programa Espacial Brasileiro e com a ciência neste país. E foi nesse momento que eu pude aplicar tudo que eu falei para vocês até agora. Performar sob pressão não é deixar de dormir, tomar um litro de café e se desesperar. Performar sob pressão é tomar uma decisão quando a contagem regressiva para no 1 e estar confiante de seguir com ela. E aí vem aquele vídeo que eu mostrei para vocês lá no início. Naquele dia, a pressão estava na garganta. Dias anteriores de testes, revisões, discussões, simulações, porque qualquer erro era catastrófico. Era a pergunta, e se falhar agora? Acabou? E aí que eu percebi que a maior habilidade em trabalhar e performar sob pressão é manter a confiança no seu sistema projetado. E o que sustenta é todo o sistema, uma pressão-alvo clara, um limite estrutural respeitado e uma válvula de alívio funcionando. Portanto, se você quiser também aplicar essa ferramenta, são 3 perguntas que você deve fazer, sem misticismo. Qual é a sua pressão-alvo do próximo mês? Qual é o seu limite estrutural que você não negocia? Qual é a sua válvula de alívio? Porque pressão vai existir de qualquer maneira. A diferença é, você vai usar ela para gerar empuxo ou vai deixar ela te explodir?